Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, porque pô, esse horário é tenso, né? Agradecer a Unicamp, a Simone e a todos os envolvidos. Eu gostaria de saber, primeiramente, quem é da área de TI aqui, porque, segundo um amigo que estuda aqui, temos diversos profissionais aqui e nem todos são da área de TI. Só para eu poder alinhar o discurso. Põe mais perto da boca. Mais próximo? Desculpa. Obrigado. Somos todos da área de TI aqui? Tá ok, então. Se eu estiver falando algum jargão, alguma coisa, por gentileza, me avisem. Bom, vamos à introdução. Meu nome é Antônio César, mais conhecido como César Borges, né? Como a Simone apresentou. Essa é minha filha Giovana, tem o Matheus e tem a minha esposa, mas se eu fosse trazer todos aqui, a gente ficaria falando só da minha família, né? Trabalho na Dextra. A Dextra é uma empresa de desenvolvimento de sistemas e atuo lá há quase 4 anos já, nessa frente que a Simone falou. E o que eu posso, não sei se todos conhecem a Dextra, é uma empresa com aproximadamente 100 colaboradores e nós recentemente ganhamos acho que o 4º lugar de melhor empresa para se trabalhar na América Latina, por diversas razões, mas por causa dos colaboradores que são espetaculares, né? Não é porque a gente pode tomar cerveja de sexta-feira, não é porque a gente pode chegar a hora que quiser e sair a hora que quiser, entregando o trabalho, né? Mas é uma empresa espetacular. Se eu fosse definir, para mim a Dextra é um conceito de sucesso profissional, com um conceito bastante complexo esse, né? Também temos a Dex Training, que provê treinamentos da área de TI, uma excelente empresa também, do grupo Dextra. Bom, antes de mais nada, o web design responsivo é um conceito, tá? Responsividade, responsivo, dar respostas, tá? Dar resposta. Através de técnicas, a gente consegue fazer com que esse conceito se materialize, tá? Basicamente, quando você faz um design responsivo, você precisa respeitar isso. Você tem que elaborar um design que responde rápido, que se adequa a um contexto. Estamos todos familiarizados com o contexto web, né? Então, eu vou apresentá-los o conceito, o contexto. Temos os smartphones, tablets e desktop. Se a gente for falar só de resolução de tela do desktop, qualquer um de nós que clicarmos com o botão direito e for ver qual é essa resolução, a gente vai ver só ali 10. Algum de vocês se arrisca a dizer quantos dispositivos de smartphones temos hoje? Quais são as suas resoluções? Não, né? É muita coisa. E a cada dia é exagero, mas tem sempre coisa nova. A cada ano a gente tem até essa febre de consumismo, acho que por isso que gera tantos aparelhos, né? Agora, o que eu digo de conceito ele não se restringe simplesmente a pegar um site ou um e-commerce ou qualquer produto digital que a gente possa ter na web e fazer com que ele caiba dentro deste contexto. É muito pouco. Se a gente for ver, a gente tem que pensar em muitas coisas, como a usabilidade. Não basta caber, porque aí a gente tem um outro conceito, que é o design fluido, que é fazer com que tudo se diminua e caiba certinho ali. Só que muitos de vocês provavelmente já sofreram tentando acessar algum link. A hora que você clica no link, aí vem quase um negócio no seu rosto, assim, e você precisa acertar aquele determinado link, né? Então, a gente tem que pensar em usabilidade, tem que pensar como essas informações serão exibidas, se elas são confortáveis, se elas estão fáceis de ler,
tem um outro ponto, acessibilidade, que esse ponto, para mim, está sempre ferido. É muito difícil você ver um produto digital hoje no mercado que tem acessibilidade de verdade. E acessibilidade também é um conceito que vai mais além, porque não é só pensar nas pessoas que não ouvem direito, não veem ou têm problema de coordenação motora. Somos nós também, ao acessarmos um site, por exemplo, de direito, né? Se eu for ler aquelas leis lá, por mim, eu juro por Deus, eu não sei. Aquilo, para mim, pode ser o português mais correto, mas eu não entendo. Este site não está acessível para mim. Ele não se adequou à minha linguagem. Ele não está conversando comigo. O que está escrito ali para mim não é acessível. Tá? Seria legal se qualquer de vocês, se discordarem, fiquem à vontade para interromper, levantar a mão, perguntar, porque não se preocupem com eu perder a linha de raciocínio, porque isso eu vou fazer sozinho. Fiquem tranquilos. Tá? É longe de mim querer dizer como se deve fazer, não acredito em receitas de bolo, eu acho que a prática realmente faz a perfeição, nem a perfeição é difícil, mas mais próximo dela. Mas a gente tem um caminho das pedras para isso, tá? Tomando umas pancadas aí ao longo dos anos, existem vários artigos também que podem respaldar o que eu estou dizendo para vocês. Então, vamos lá. Tá, César, adaptar o layout. Você falou para mim que não é isso. Não é isso que eu disse. Eu disse que não basta fazer isso, porque se ele for responsivo, ele precisa caber dentro do nosso contexto, ok? Ele precisa estar nesses dispositivos. E a gente precisa pensar e estruturar de forma com que as informações tenham tudo aquilo que eu disse, a usabilidade, a acessibilidade, estejam legíveis. E aqui a gente consegue até perceber que depois do 1024, que é uma resolução hoje padrão, a gente consegue ter um mesmo comportamento do tablet para cá, o tablet ali em paisagem, para cá, a gente consegue ter um comportamento padrão, mas caindo a resolução, nós precisamos estudar e pensar como melhor apresentar essas informações. Na sequência, tudo bem, fizemos isso, a gente tem que estar muito atento com as imagens que a gente vai tratar para colocar nesse portal. Imagina o Facebook, o YouTube, esses portais de grandes acessos. Se eles não tratarem essas imagens, vai ficar difícil, ninguém vai conseguir acessar o portal, o site, o que quer que seja, né? Tá. A partir daquele momento que eu disse para vocês aquela quebra do 1024 para baixo, a gente precisa se atentar ao fato de simplificar os elementos. Quem de vocês não viu aquele menu que se chama sanduíche? Acho que todos nós já vimos. E eu acho que quem deu esse nome foi alguém que estava fazendo um trabalho no horário do almoço, mais ou menos como nós, estava com fome, e deu esse nome sanduíche, porque não quer dizer absolutamente nada. Insights. O pessoal muitas vezes usa porque é bonito. Não basta ser bonito, ele precisa ser eficiente. A partir do momento que você está tentando simplificar um elemento, um menu, você precisa entender que, dentro do contexto que você está, você deve exibir as informações de acordo. Não basta colocar um menu lá e dizer, pô, esse meu site está responsivo. Ok, ele vai se comportar da mesma forma, mas isso não é responsividade.
e você está ferindo a usabilidade. Por quê? Porque eu poderia estar vendo uma informação, um menu, eu poderia acessar de forma direta. Eu não tenho a necessidade de você estar me obrigando a acessar o menu para que dentro desse menu eu escolha a opção que eu quero. Tá? Então, simplificar não é fácil. Simplificar não basta você copiar e colar. Ah, no mobile se comporta dessa forma. Então, vamos trazer isso para o desktop? Não, não faça isso. Estude primeiro. Qual é o comportamento do usuário? Se o usuário tem esse comportamento, talvez ele não vai sentir não vai ter esse esforço cognitivo de tentar entender aonde está a informação. Talvez a geração Y, que nasceu usando tablet, enfim, tenha muita facilidade para usar esse tipo de menu. Mas eu, depois dos 40, a hora que eu vi isso, eu falei, poxa, esse site não tem menu. Aí eu olhei, falei, opa, está aqui. Mas por quê? Enfim, simplificar não é fácil, muito pelo contrário. A gente precisa de muitas informações, nós precisamos saber o comportamento do usuário, de bastante estudo e análise antes de fazer isso. Tá? Da mesma forma, ocultar ou exibir os componentes. A gente tem que partir de um princípio que não vai caber tudo dentro de um celular, dentro de um tablet. Não, são contextos diferentes, são tamanhos diferentes. Precisamos, com base em estudos, também, da mesma forma como o item anterior, decidir o que devemos ou não devemos ter no nosso dispositivo. Esse é bastante interessante. É um comportamento diferente para os componentes, né? Eu mencionei há uns minutos atrás, referente ao link, né? Que é difícil de acessar no mobile quando não é feito de uma forma adequada, e os botões da mesma forma. Muitas vezes é implementado da mesma forma que está no dispositivo web, no desktop. Ele é implementado para tablet ou para mobile ou smartphones. Entretanto, nós temos, sim, uma forma muito melhor de se fazer isso. Quando a gente acessa diversos aplicativos, a gente vê que o botão ele tem o comportamento de 100% do tamanho da tela do mobile. É um tamanho de 320, entre outras resoluções. É muito mais fácil de a gente acessar esse botão. É muito mais... a usabilidade é muito melhor. Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Parece óbvio também esse item, usar os recursos mobile. Mas, muitas vezes, nós deixamos de implementar uma solução porque a gente não vai ter no desktop. Mas nós devemos fazer, porque nós temos esse recurso em outro dispositivo. A gente não precisa obrigar o usuário, não podemos limitar o usuário a não ter uma solução dentro de um aplicativo que seria geolocalização. Hoje a gente tem fotos, nós temos a orientação, tanto retrato quanto paisagem. Nós temos que usar isso a nosso favor. Nós devemos, né, fazer isso. E não vejo isso acontecer. O que eu vejo muito é, tá, isso eu posso fazer nos dois? Então eu vou fazer. Isso não posso, então não vou fazer. Não é legal. Eu acho que a gente tem que dar poder ao usuário para que ele use os recursos, que hoje nós usamos mais o celular do que o próprio PC, né? Tá, dito isso, tudo isso sobre conceito, sobre os itens, eu queria saber se alguém está com alguma dúvida, se alguém gostaria de complementar alguma coisa. Tá, porque assim, sintam-se à vontade, tá? Bom, os 3 pilares para que a gente consiga fazer um design responsivo. HTML5.
desde o ano passado, uma recomendação do W3C. Eu vejo muito o cabeçalho dizendo, esse daqui é um site HTML5. Bom, já é um começo, né? Porque quando você começa a olhar o código, você fala, isso não é HTML5. Para quem não sabe o que é o HTML5, ele é a linguagem dos browsers de uma forma muito mais semântica e muito menos verbosa, tá? Em vez de a gente implementar de uma estrutura com uma hierarquia cheio de elementos como fazíamos no passado, hoje nós temos elementos específicos para criar diversos componentes que a gente trabalha de uma forma muito mais clean, né? Qualquer desenvolvedor hoje de front-end que olha o HTML5, vê e entende o que está acontecendo rapidinho, tá? Já o HTML4 e os anteriores, às vezes, pode ser um caos. Porque é muita estrutura, você às vezes precisa separar código para entender, entre outras coisas. E se você trabalha com menos componentes, com menos informação, é muito mais fácil de você redimensionar as imagens, você adequar ao conteúdo e todos os itens anteriores. Tá. A CSS3. Muitas pessoas falam o CSS, mas CSS é uma regra. Então, para mim, a CSS são listas de regras que vão nos auxiliar a criar grids, a redimensionar o tamanho das imagens, a poder customizar o nosso layout. E aí, o JavaScript ele vem com um suporte para os browsers, entendam como IE, abaixo do 9, que às vezes eles não aceitam a CSS3. Então, precisamos sim do fallback para que a gente, ou polyfill, para que a gente possa resolver determinadas situações, tá? Tá. Tendo em mente que a gente tem 3 pilares, HTML, 5, importante, a CSS3 e JavaScript, vamos nos utilizar das técnicas para que a gente possa fazer o tão sonhado design responsivo. Tá? Então, se baseamos em o grid fluido. Tá? Em tempo de desenvolvimento, o grid, nós tratamos isso com a CSS. Nós dizemos que são várias colunas com os tamanhos diversos, porque a gente pode ter de 24 a 12 colunas, e tratamos com a CSS3. Depois temos as imagens e as mídias flexíveis, que também com o auxílio da CSS a gente consegue tratar. Media Queries. Não sei se todos conhecem. Oi? Bom, esse é um auxílio muito importante para a gente. Tá? Bom, começamos a fazer o design responsivo. Antes de mais nada, esta é a primeira informação que dentro da sua tag head que você precisa ter. Você está dizendo para o seu produto, para o seu site, que ele deve se comportar com o tamanho do dispositivo que ele tem. Tá? Sem isso, todas as técnicas anteriores, você vai sofrer bastante, não vai ser pouco não, tá? Então isso daqui é uma premissa, sem isso você não consegue fazer um design responsivo, tá bom? Se quiser fazer em HTML4, você faz, mas você vai ter que usar essa premissa da meta. Bom, em tempo de você criar um layout, isso que são os grids, tá? Esses grids são guias para que a gente possa desenvolver algo físico que depois a gente consiga implementar este layout. Tá? Então, são linhas que a gente deve seguir. As imagens flexíveis. Esse é um ponto bem legal, porque não basta você simplesmente setar uma regra lá e dizer, se comporte a 100%. Não. Porque muitas vezes nós podemos ter uma imagem do tamanho dessa tela,
dentro de um aparelho desse tamanho, a quantidade de pixel, a quantidade de kbytes, de megabytes, pode ser muito grande. Se você tiver diversas imagens e você estiver redimensionando ela para aquela que caiba aqui, é o caso do YouTube, do vídeo, vai ser complexo, você vai gerar um problema em vez de uma solução. Isso é um fallback, porque você está garantindo que o layout vai caber, tá? Mas não é algo que deve ser implementado sem estudo, sem você pensar antes. Olha, meu layout vai para essa tela, então eu devo ter uma imagem desse tamanho. Então vou gerar uma imagem desse tamanho. Meu vídeo é assim. Então eu tenho que me preocupar com como eu vou fazer o download desse vídeo, como que o meu dispositivo vai exibi-lo. E essa é a Media Query, tá? Eu, através de como que eu posso dizer? Eu estou restringindo, estou dizendo aí que, olha, o mínimo da resolução até esse tamanho, tá? O meu botão vai ter 100%, ok? Então, nós temos diversas Media Queries, desde o 1024, dentro daquele contexto lá, nós podemos trabalhar com o mínimo de largura e com o máximo de largura. E também podemos fazer a combinação entre eles, tá? Então, eu posso setar um mínimo de, sei lá, 900 px, até o máximo de 1024, que, se eu não me engano, é a parte ali do tablet, é a faixa dos tablets, né? Então, a gente pode fazer esse comportamento, a gente está garantindo que ele vai funcionar de forma adequada. Isso é muito importante. Assim como aquela meta view tag que eu mostrei para vocês, isso daqui, as media queries são essenciais. Isso nos faz com que a gente precise muito pouco do JavaScript, tá? Então, vejam, estudem, pensem sobre isso. Fui claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Todos acordados? Muita fome? Tá, bom, tenho algumas dicas aí. Tá. Eu acho que a dica mais difícil é essa, manter o seu layout simples. Porque sempre quando o PO, o Product Owner, chega com um backlog, o cliente quer tudo. Quer colocar tudo na tela, e não é culpa dele. É nosso dever e obrigação orientá-lo, porque nós temos o conhecimento, ok? E muitas vezes, quando o pessoal fala, olha, não, tem um espacinho ali, ó, coloca bem naquele espacinho em branco ali, ó, estou vendo que não tem nada ali. Coloca um botão para mim. Não. Ó, agora surgiu uma outra necessidade, tem uma outra funcionalidade, e coloca aqui, ó, eu quero um vídeo aqui. Tá, no desktop vai cabendo. E aí depois, o que você vai fazer no tablet e nos nossos outros contextos? Então fica difícil, a gente precisa sempre focar em manter simples. Parece óbvio, mas eu acredito que seja a parte mais difícil de fazer. Tanto com o cliente, quanto o designer, a parte de user interface, que hoje estão muito mais bem elaboradas, estão lindas e fazem sentido, mas precisamos sempre trazê-los com o pé no chão. E quantas vezes não fizeram isso comigo? Bom, a gente tem que estar antenado. É aquilo que eu falei, sempre surgem celulares novos, resoluções novas, e se a gente não souber quais são as principais resoluções, não precisa saber de cabeça, porque o Google está aí para isso, né? Eu sinceramente não sei de cor, eu sempre, quando eu vou pensar em fazer alguma coisa, eu sempre faço uma pesquisa antes, porque é uma informação que pode ficar velha, né? Tem as básicas e, a partir daí, a gente faz um estudo, faz uma análise, e tem muito infográfico bom aí, tem muitos portais que falam sobre isso, então
tem coisa que não vale a pena. Mas a gente tem que fazer uma pesquisa, temos que saber, não basta simplesmente, eu vou fazer uma resolução, eu vou fazer um site responsivo, vou usar essas media carriers padrão e pronto. Não, não é assim que funciona, tá? A coisa é mais embaixo. O design responsivo, parece um tema super simples, mas gera muita polêmica, é bastante complexo. Quem um dia começar a fazer um design responsivo vai saber, não é fácil. Tá? Eu tinha visto que tinha um erro de português, agora tem um de inglês também. Legal. Desculpa, gente. Está corrido. Defina breakpoints. O que é isso? No momento de você levantar os requisitos juntos com o cliente, você fala, beleza, o site é responsivo, precisa ser. Hoje é uma premissa que os portais sejam responsivos ou adaptativos, enfim. Mas você precisa chegar para o seu cliente e conversar. Qual que é o nosso foco? Aonde que a gente deve atuar? Quais são os nossos targets? Esses são os breakpoints? Lembra do nosso contexto? Então, a gente tem que chegar, conversar com o cliente e acordar, porque isso é um ponto que dá muito problema. Nossa, quantas vezes a gente não está entregando um projeto, um produto, e aí o cliente começa a testar assim, assado. E aí pega diversos dispositivos diferentes, traz um dispositivo da Alemanha, esse é o caso do amigo meu, Oliver, mas tudo bem. Traz um dispositivo e dá problema, entendeu? E o cliente vai querer, é responsivo, se é responsivo tem que funcionar em tudo. Não é bem assim, né, gente? A gente tem que começar sempre com esses breakpoints, que é um MVP, e a partir desse MVP, sim, está entregue o projeto? Tá ok, vamos criar um novo sprint, e vamos estudar o que mais você precisa, porque senão você não vai conseguir agradar gregos e troianos. É muito complexo. Tá. E esse item aí também é importante. Faça um layout flexível, né? É uma das dicas que você vai me dizer, César, como que eu vou fazer isso? Então, eu coloquei aqui uma continha de matemática. Então, você tem um objeto que você precisa, você vê qual é o contexto que você vai encaixar, divide ele e você vai ter o resultado em porcentagem. Aqui tem uma imagem para ficar um pouco mais claro. Se formos fazer uma conta redonda, imagina que seja 100 px ali, né? E nós precisamos essa área vermelha, um sidebar. Você vai ver que ele tem um tamanho de 30 px. Estou arredondando, tá? Para que a gente faça uma conta. Esse cara vai ter uma regra de 30%. Então, no meu layout, na minha CSS, nas minhas regras, aqui eu vou dizer, esse componente sidebar, ele vai ter 30% do tamanho que eu preciso. E porcentagem, 100%, né? Ele vai se resolver sozinho. Tá? Então, essa é a conta de fazer um layout flexível. Você olha, vê o que você vai fazer, qual é o seu objeto, vê onde você vai inserir, vê o tamanho, e a partir daí você faz a proporção em porcentagem. Tá bom? Não tem, como eu falei anteriormente também, acho que estou sendo um pouco repetitivo, mas é uma dica bastante importante. Tem coisa que não é essencial. Tem advertisings, tem N outros componentes que não... slide dentro de um celular, ele é um contexto muito pequeno, e você vai colocar uma imagem com uma propaganda, um slide, para que você vai dificultar a vida do usuário? Quantos de nós aqui ficam olhando um slide? Mas você vê o primeiro porque está lá. Você fica olhando ele passar, rodar? Não é necessário. Tá. Quer colocar num site? Tem espaço num desktop? Tem espaço para isso. Mas ele é um conteúdo essencial? Não sei. Vamos ter, baseado na necessidade do cliente. Se ele for essencial, a gente vai tratar esse componente de uma outra forma no nosso contexto, né? Bom,
não é fácil fazer o design responsivo. Tem muita gente que fez frameworks e nos auxiliam bastante. Para quem estiver começando, é uma mão na roda. Vai garantir vocês em diversos browsers e diversas resoluções. É muito, para quem está começando, é o ideal. Agora, o problema é que ele num futuro, quando você tiver um pouco mais avançado em desenvolvimento, e você vai precisar criar um componente que não está dentro dessa caixinha, você pode ter bastante complicações, né? Bom, aqui eu cito alguns, que é o Bootstrap, foi feito pela Twitter, acho que a Globo ainda usa esse cara. Ele é muito bom, mas eu acho que ele é bastante verboso. Ele é div dentro de div, dentro de div, dentro de não sei o quê. A hora que eu olho, eu começo a ficar com medo. Mas, em contrapartida, para quem não conhece, digita no Google lá, snippets, bootstrap. Cara, você já tem um componente pronto. É como se você montasse um Lego. Você cria, coloca o bootstrap, o link lá no seu projeto, e sai pegando código lá, você monta o front-end lá, mas está funcionando. Tá? É bonito? Não sei. Às vezes a necessidade do cliente, o cliente quer pagar pouco, é um design de padaria, é bate-pronto, né? Você já puxa ele e já sai usando. Não precisa pensar muito para quem está começando. Foundation é bem legal. Ele também está na linha do Bootstrap, mas o Mozilla usa e organizações bastante importantes usam o Foundation. Skeleton também é um outro framework, mas ele trata mais a parte de grid. Aquela imagem que eu mostrei com aquelas colunas cor-de-rosas que a gente faz com a CSS, ele já traz para nós, né? Então, ele já não tem tantas customizações quanto o Bootstrap ou o Foundation. Porque o Bootstrap ele tem cor de botão, tamanho de botão, fonte, ícones, ele tem um pacote completaço. Já o Skeleton e o Unsemantic também, que é o antigo Grid 960, ele já é básico, ele só traz o grid para a gente. Ele nos dá a liberdade de usar com uma semântica muito melhor. Tá? E no futuro nós não teremos problemas em, poxa, eu estou saindo fora da caixinha, quero criar um componente diferente. Então, ele é bem legal. Esses dois, tanto o Skeleton quanto o Unsemantic, são bem legais. Eu uso bastante o Unsemantic. Opa, mais conceitos. Tá. Se eu não me engano, em 2010 surgiu um conceito do Mobile First. Tá? Parece também bastante lógico. Poxa, vamos desenvolver para o menor dispositivo, depois a gente vai colocando para os dispositivos maiores. Bom, eu já tive boas experiências e más experiências. Eu não gosto de definir nada como default. Eu vou usar um Bootstrap, eu vou usar esse conceito. Eu sempre tento entender qual que é o comportamento do usuário, qual é o motivo do projeto, o porquê desse projeto existir. A partir daí, eu começo a traçar o caminho das pedras, o que eu devo fazer. Mobile First, você pode pensar no dispositivo, aí você vai, legal, olha, aqui tem geolocalização, aí tem isso, tem aquilo. Aí o usuário usa mais o desktop, provavelmente você pode oferecer algo que não tem, pode gerar algum conflito, depende. E o contrário, que é o desktop first, que é o que a gente hoje vive, né? Sinceramente, eu não adoto nenhum nem outro de cara. Eu busco sempre aquilo que eu falei há pouco, né? Eu tendo um pouco mais para o desktop first, porque depois, quando chega no mobile, aí a gente viaja, entrega tudo o que o cliente precisa e já traz algumas soluções mais elaboradas, né? Porque o conceito só do tira, não tem tira, para mim não funciona. Não sei.
Pensou em como funciona no celular. O celular, ele, é um computador poderoso, ele tem muita coisa, né? Tem recursos que o desktop não tem. E aí depois você pensa de um jeito, e depois você tem que tolir isso, é difícil. Bom, e por fim, quem estiver bastante interessado no assunto, não deixe de ver esse site aqui, que é o Alicia Party. É muito bom, tem muitos artigos legais. Temos outros que eu poderia indicar, que é o AI, que é a Arquitetura da Informação. Tem o Tableless. São esses mais que eu me baseio. Tem, acho que o Design de Chocolate Design, que eu uso pouco. E, bom, eu não sei o quanto que eu andei, não sei se eu estou rápido, se eu estou devagar. Cadê o... Temos tempo, não temos tempo? E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos, mais uma vez. Meu nome é César Borges. Quem quiser pode ligar, pode mandar e-mail. Se está desenvolvendo um projeto novo do início, quer aprender algumas coisas, eu me disponho a sentar junto com vocês, olhar esse código. Enfim, estou aí para o que precisarem.